Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um episódio do nosso quadro Olha o que eu vi em... E nós vamos falar da série Ruptura. Você assistiu essa série, Ruptura? Olha, eu vou te dizer as melhores séries que eu já assisti e a gente quer fazer uma análise dela aqui. Então, se você assistiu ou não, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E para esse quadro, tô aqui com meu amigo, mais uma vez, Bruno Maroni. Fala, Douglas. Fala, pessoal. Muito bom a gente estar aqui de novo para continuar conversando sobre séries, filmes, que são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E o nosso desejo é imitar Jesus, ser cópias de Jesus nas coisas do nosso dia a dia, né? Então, Nada faz mais sentido do que a gente conversar sobre elas à luz do Evangelho. Muito bom. Cada série, cada filme, cada desenho traz uma temática. Ela levanta um tema e a gente quer olhar para isso à luz da palavra de Deus. Beleza? Então, vamos embora para o nosso episódio de hoje. Ruptura acompanha Mark Scout, que se submete a um procedimento inovador que separa suas memórias profissionais das pessoais enquanto trabalha na enigmática Lumon Industries. Ao longo de 2 temporadas, a série mostra as consequências psicológicas e éticas dessa divisão, enquanto Mark e seus colegas desvendam os segredos obscuros da empresa. Com uma mistura de ficção científica, suspense e drama psicológico, além de uma estética única, essa série explora temas como identidade, consciência e a desumanização no ambiente corporativo. Cara, essa série é incrível. Na verdade, eu gosto muito das séries da Apple TV, né? Porque eles trazem sempre uns roteiros bem diferentes, assim, né? E Ruptura é um deles, né? Que é uma coisa assim, você fala, peraí, não tinha pensado nisso, e traz uma caricatura de um dualismo que a gente pode viver e tá vivendo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco pra galera sobre o contexto dessa série, né? Sobre o que ela fala. Boa. Cara, realmente, Ruptura traz um roteiro e uma ideia ambiciosa. Sim. Em relação a outras propostas de séries, né? E é também aquele tipo de série que fica muito famosa, faz muito sucesso e não é tão convencional assim, né? Exato. É uma série mais lenta, realmente enigmática, com uma ideia meio absurda, né? Tipo, dividir a mente da pessoa, mas ao mesmo tempo meio óbvia também. Sim. E fácil de captar o que tá acontecendo. E essa série acompanha um protagonista que passa por um trauma e enfrenta grande sofrimento na vida dele. E ele mesmo se submete a esse teste, né, inovador da ruptura, esse procedimento de ruptura, que daí vem o nome da série. E ele trabalha em uma empresa que a gente não sabe direito o que faz. Até hoje, nós não sabemos direito o que faz. E é interessante perceber também que o jeito que a série funciona, que é filmada, que é escrita, as atuações, o que a gente chama de design de produção, né, contribui pro clima enigmático e a história também misteriosa da série. E é uma série esteticamente desafiadora, eu diria, porque não é aquela coisa rápida de meio que satisfação imediata, assim, né? Exato. Nossa, tô super me divertindo assistindo. É uma série que exige uma perseverança, certa perseverança, mas que ela é recompensada, a curiosidade é recompensada em algo que é muito bem construído e muito bem profundo, e que por mais que soe meio distante da realidade, é muito próximo de coisas que a gente vive. É uma caricatura, né? Porque quando o personagem principal e os personagens ali, eles entram no elevador da empresa, né? Eles se esquecem de quem são, a sua vida pessoal. E aí agora eles são esse eu do trabalho, né? E quando eles entram no elevador para ir embora, eles se esquecem de quem eles são lá no trabalho. E agora eles são esse eu da vida pessoal. E eles não sabem o que fazem lá dentro, e o de lá de dentro não sabe o que vive lá fora. Então é essa dualidade, né? Sim. Que me fez até refletir sobre uma certa dualidade que a gente pode viver na nossa vida espiritual, na igreja. Sim. Dá para levar para outros temas, né? Para várias conexões, né? E acho que uma das coisas mais legais dessa série é que ela é simbolicamente muito rica. Exato. Então tem coisas muito específicas que criam uma identificação com a série. Por exemplo, a música, né? Você ouve uma nota só, você já sabe que é de Ruptura. Ou as cores da série, a cenografia, né? A trilha sonora. Cara,
a abertura da série é uma das únicas aberturas que eu não tenho coragem de pular, assim, né? Verdade. Que eu não quero que ela acabe, na Que verdade. É injusto com os caras que produziram aquilo ali. Exato. Colocar o botão pra pular é bastante injusto. Falando nisso do elevador, né, e dessa riqueza simbólica, eu acho muito legal a gente pensar em filmes, séries e arte de modo geral como metáforas da vida real. Uhum. Então, usam artifícios criativos para comunicar algo da nossa realidade. E eu tava estudando essa série e tal, e é o tipo de série que você assiste um episódio e fica pensando em muita coisa. E o elevador, um dos possíveis símbolos dele é como se fosse um batismo reverso, né? Que eles morrem para a vida de fora e nascem para a vida de dentro da empresa e depois ao contrário. Ok. E como muitas pessoas se submetem a isso, porque claro, assim, a nossa memória ela é carregada não só de coisas boas, coisas difíceis e traumas da vida, sofrimento e tal, luto também. E seria uma solução fácil a gente simplesmente poder esquecer para fazer o nosso trabalho. E muitas pessoas fazem isso mesmo. Claro que não dessa forma. Não mas de uma elas... forma literal ali, Exato, né? mas elas usam o trabalho para se desconectar de dores da vida, né? E isso acontece na série. E tem muito essa crítica bastante caracterizada do ambiente corporativo. Sim. E a série faz isso muito bem, assim, né? Por exemplo, quando os personagens estão dentro da empresa, que eles desceram o elevador, eles falam de um jeito diferente, eles têm um vocabulário diferente, eles se vestem diferente. Uma coisa que demora um pouco para se acostumar, mas depois faz todo sentido, é a arquitetura da empresa, assim, né? Que é uma coisa meio labiríntica, você não sabe onde você tá. Tudo da mesma cor. Tudo da mesma cor, tal, uns corredores que parece que não acabam, assim, que são sufocantes e desnorteadores, se sente confuso. E isso não é só a geografia do cenário, é para expressar o que se passa na cabeça das pessoas que estão lá também. Sim. Uau, muito bom. Agora, o que essa série, você já começou a dizer, mas o que ela fala sobre o nosso mundo hoje e o que nós estamos vivendo hoje, assim? Mas eu acho que um dos motivos, muitos motivos, né, do sucesso dessa série é a riqueza de temas e questões que ela levanta. Ela tem várias teorias, né? Você vai assistir vídeos sobre ela, tem várias teorias do que é que tá rolando ali. Ela causou, assim, um material vasto, né? A comunidade de fãs fica maluca, assim, em com volta cada símbolo, né? Dos símbolos e tal. Eu acho que funciona muito bem, a série é muito virtuosa, porque como uma boa arte, ela abre mais perguntas do que fecha respostas. E abre perguntas sobre muitas coisas. Então é uma série que vai falar sobre os abusos da vida corporativa, que as pessoas são forçadas a se conformar a um ritmo de vida que as desprende mesmo da vida real. É uma série, obviamente, que vai falar sobre os abusos também da inovação tecnológica, de como a tecnologia literalmente controla a nossa mente. E aí, no caso da série, é algo concreto, né, que faz isso, é um dispositivo que faz isso com a mente das pessoas. Fala muito também sobre a tendência da nossa sociedade em fugir da dor. E a gente usa muitos recursos para isso. A gente usa distrações, entretenimento, a gente usa o próprio trabalho. Por mais que o nosso trabalho, muitas vezes, por ser vida real, né, traga pra gente desafios relacionais, inseguranças, ansiedades, a gente continua usando o que a gente produz como uma espécie de escape para as dores da nossa vida. E outra coisa também que é bem interessante da gente notar na série, que tem a ver com esse aspecto enigmático, né, da empresa, que a série seria muito mais fácil. Se no primeiro episódio a gente ele esquece de tudo lá de fora da empresa e ele vai trabalhar para fazer isso porque a empresa faz tal coisa. Mas é muito misterioso, assim. E a gente vai descobrindo que não é só algo corporativo para fins de lucro. A empresa carrega um aspecto religioso. Parece uma seita, né? Parece uma seita. Claro, não é a primeira história contemporânea que alude aos dilemas de uma seita, né? Mas acho que isso mostra muito o poder religioso das ideias, né?
ali não são só funcionários produzindo algo. Eles estão sendo formatados para uma visão de vida, né? E eles são meio que manipulados do zero, assim, porque eles não têm memória Da sua vida passada. Das suas experiências. E é claro que tem os desdobramentos de como isso vai sendo confrontado, né? Porque uma história, para ser boa, ela exige mudança dos personagens. E a gente vê como os personagens mudam nessa série. É uma experiência bem legal, assim. E eu acho muito legal da série, assim, eles conseguirem gerar um sentimento mais ou menos assim, de tipo, hã? Né? Tipo, o tempo todo você tá assim, o quê? Sim. Começa a segunda temporada, tipo, aí eles colocaram uma menina meio criança, meio adolescente, você fala, Cara, isso aí eu fiquei... hã? Aí eles entram numa sala, tem uns animais, você fala, o quê? Esse episódio dos animais inteiro, né? Você fica, tipo, dizendo, que sentido é? Não tem correlação as coisas, né? Mas eles querem fazer tudo bem bizarro. Um tema que ficou muito forte pra mim foi a da fuga da dor, né? Porque acho que é tão real pra nós hoje, né? O personagem principal passa por um trauma terrível, ele não tá sabendo mais lidar com aquilo, e como é que eu poderia, por algumas horas, esquecer? Sim. Né? Sim. Então eu vou fazer essa ruptura, que eu entro lá no trabalho, e por aquelas 8 horas eu esqueço de que eu tenho aqueles problemas. E como isso tem sido real em várias estratégias, né? Porque pode ser ali a ruptura do trabalho, né? Mesmo. E hoje dá pra fazer isso, né? De certa maneira, vou me afundar aqui nesse trabalho, vou ser o melhor, e é uma fuga do sofrimento que você tá passando, mas pode ser jogo, né? Sim. Eu vou pôr meu fone aqui, eu vou entrar agora e durante essas 2 horas aqui eu simplesmente esqueço. Sim. Ou pode ser o Corinthians, o Flamengo, ou pode ser um caso amoroso, a pornografia. Tantas coisas podem fazer essa... Igreja também, a própria igreja, o ministério, Sim. o servir, pode ser essa fuga. Mas o que fica claro na série é que você pode, por essas 8 horas, estar ali dentro, mas o sofrimento continua sendo real e você vai ter que lidar com ele. Sim. E você vai ter que elaborá-lo, você vai ter que... a série, talvez, por não ser cristã, Clara vai propor para você um psicólogo, alguma coisa de você lidar com aquilo ali. Mas a minha pergunta é, qual é a resposta do evangelho a tudo isso que a série levanta? Sim. Essa questão de fugir do sofrimento e da dor, o mercado da nossa cultura, assim, a nossa sociedade, ela é muito inclinada a oferecer estratégias pra gente fugir da dor. Pode ser até mesmo uma coisa muito trivial. É o que mais vende, né? Por exemplo, conteúdo nas redes sociais, assim. A nossa cultura o tempo todo está empurrando a gente para um sentimento de satisfação constante, que a gente tem que se sentir bem e que isso define a nossa identidade. Mas essa fuga da dor, ela tem custos, né? Exato. Tudo que você assume como ídolo vai exigir sacrifícios. E os custos são relacionais. Essas pessoas, por não terem memória e lembranças, elas não têm história. E se você não tem história, é porque você não tem relacionamentos, porque as nossas histórias são formadas por pessoas. Então elas têm vínculos que se fortalecem dentro da empresa, mas de modo geral, elas são desconectadas, né? Total. E acho que essa é uma série que toca principalmente no tema da ruptura de identidade. E aí que está acho que a maior resposta do evangelho às perguntas que essa série, as tantas perguntas, né, que essa série, de maneira tão criativa, expõe pra gente. Enquanto a série fala de uma ruptura de identidade pra gente fugir do sofrimento, fugir da dor, encontrar um sentido, talvez, ali naquilo que a gente tá fazendo, e que para isso a gente precisa dividir o nosso eu, o evangelho vai dizer que o que nos cura é encontrar em Jesus um eu constante. Eu gosto muito dessa expressão que eu encontrei em um livro do Timothy Keller, que é o Deus na Era Secular, que ele diz que um dos assuntos assim, mais disputados, né, na nossa cultura contemporânea é essa questão de identidade. Então a gente precisa criar significado para a nossa identidade, sendo que a nossa identidade ela é melhor fundamentada quando nós descobrimos um significado já dado. E a gente pode criar significado, como você disse, a partir de construindo várias coisas, né? O trabalho, a nossa família e muitas vezes coisas boas, mas que nos dão um eu fragmentado. Exato. E aí você é uma pessoa no seu trabalho,
você é outra pessoa na família, você é outra pessoa na igreja, e você não tem uma identidade segura porque você é mais definido pelos seus papéis e funções do que pela sua essência mesmo, né? Digamos, o coração, assim, da sua identidade. Sim. E a gente encontra na Bíblia a resposta para esse nosso grande anseio da identidade, né? A gente precisa... A gente acorda todos os dias, imperceptivelmente, a gente responde a pergunta: quem sou eu? Sim. Qual é a minha identidade? Isso vai definir a maneira que a gente se relaciona com as pessoas, que a gente faz no nosso trabalho. Se você se definir por aquilo que você produz, é óbvio que você vai gastar a sua vida, no bom e no mau sentido, no seu trabalho. Se você se define pela sua realização afetiva, é óbvio que você vai se definir pelos seus relacionamentos. Mas será que isso é forte o suficiente, profundo o suficiente para a gente lidar, por exemplo, com o sofrimento? Jesus oferece para nós uma identidade que é tão firmada e profunda que ela se mantém até mesmo nas tempestades de sofrimento. O Evangelho não fala que para a gente lidar com a dor e com o sofrimento, a gente precisa fugir, fazer uma ruptura e desligar a nossa mente, as nossas emoções. Muito pelo contrário, ele vai dizer que quanto mais a gente dedica os nossos pensamentos em Jesus, mais a gente sabe lidar com o sofrimento. Uau! Então, a proposta do Evangelho, ela é o inverso da proposta da série, né? Uma vez eu vi um amigo me contando que ele teve uma experiência, né, com Jesus, de que ele estava um dia orando no quarto, sim, e ele sente como se Jesus entrasse no quarto dele. E ele descreveu a experiência de uma forma muito única. Ele disse assim: a minha sensação, Douglas, é que tinha um homem inteiro diante de mim. Sim, sim. E eu achei interessante essa palavra, né? Um ser inteiro, sem fragmentação, sem inteiro ali, né? E eu acho que é isso que é olhar para Jesus. Sim. Alguém que não tem uma ruptura entre céus e terra. Alguém que não tem uma ruptura entre Deus e homem. Ele é 100% homem, 100% Deus, 100% céu, 100% terra. E ali integrado na nossa frente, manifestando o reino de Deus, né? E convida a gente para segui-lo e para ser como ele, né? Eu acho que essa é a proposta do Evangelho. Né? Sim. A proposta e a promessa, né, também do Evangelho é que nós recebemos uma identidade que é doada, que não precisa ser conquistada. Seria impossível a gente conquistar a identidade de ser filho de Deus, né? Exato. Eu vou pelas minhas próprias estratégias e capacidade decidir ser filho de Deus. É uma identidade doada que gera em nós, que vai conectando, integrando, né? Na verdade, até nós sermos seres humanos inteiros, a nossa identidade que pelo pecado é fragmentada. E aí, ao invés de formar em nós um eu rompido, forma em nós um eu continuado, né? Sim. Que você vai ser a mesma pessoa nos diferentes momentos, áreas e relações da sua vida, porque quem você é quem Jesus diz que você é e não aquilo que você precisa construir para ser. Muito bom. Espero que você tenha sido abençoado por essa reflexão e que você possa verdadeiramente encontrar e viver a sua identidade dada por Deus. Deixa eu te fazer um pedido. Se você foi abençoado por esse papo, pega esse link, manda pra uma galera. Principalmente pra galera que gosta de filme, gosta de séries. Talvez alguém que até falou pra você que viu Ruptura ou que tá querendo ver. Vai ser muito legal eles ouvirem essa reflexão. Se você ainda não assistiu, assiste lá, depois volta aqui também, deixa os comentários. Ou se você assistiu, comenta aqui no vídeo pra gente saber o que você achou dessa série. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, meu amigo. Valeu, cara.